essa introdução feita pelo Márcio, ela é importante assim, para a gente chamar a atenção da primeira questão, assim, eu diria que para pensar em acidente de trabalho, uma primeira coisa importante para a gente pensar, tá, então, na desconstrução dessa prática de atribuir culpa à vítima, é a gente primeiro definir o que a gente vai pensar, chamar de acidente do trabalho. Esse modelo de gravata borboleta é um modelo criado já há algumas dezenas de anos e que ajuda a gente a pensar de uma maneira diferente. E vocês vão entender já esse aspecto. Primeiro delas, essa ideia de representar o acidente por uma gravata borboleta chama a atenção para o seguinte: todo acidente tem, então, pelo menos 3 partes, 3 componentes que podem ser mais ou menos importantes de serem investigadas em cada momento. A primeira parte é esse centro aí representa um momento do acidente propriamente dito. Quando você é prensado numa máquina, é atingido por uma peça em movimento, você toma um choque. E do lado direito da gravata borboleta, todo acidente gera consequências. Essa gravata nos ajuda a pensar no seguinte: existem pelo menos 2 tipos de consequências que devem ser investigadas. As primeiras são as consequências imediatas. O Márcio citou um acidente fatal. Então, logo depois ali do acidente, teve a morte de um trabalhador. Olhando para esse acidente pela gravata borboleta, a gente diria, olha, atenção, ele não termina aí. Podem existir outras consequências. Por exemplo, se algum colega estava perto, assistiu esse acidente, se era uma pessoa mais próxima daquela vítima, esse colega pode, no futuro, desenvolver consequências psíquicas relacionadas a esse mesmo acidente. É como no caso do banco, por exemplo, assaltado o banco, um colega é vítima de violência e você assiste àquela violência. Então, há inúmeros casos de doenças psíquicas que vão aparecendo depois. Também, nos acidentes que não são fatais, por exemplo, se no acidente você sofre uma pancada na cabeça, esse tipo de acidente, para além daquele trauma imediato, você pode ter um sangramento, uma lesão ali na cabeça, ele pode evoluir depois com a pessoa tendo perdas de memória, dificuldades na cognição, no raciocínio imediato, pode evoluir com uma perda de memória prolongada, pode evoluir com aparecendo uma dor de cabeça de grande intensidade, pode evoluir com convulsão. Então, aqui chama a atenção da importância de que as vítimas de acidente de trabalho e as pessoas próximas, inclusive seus familiares, devem ser acompanhadas do ponto de vista de saúde com uma busca ativa por outras consequências. Se você pensar num acidente químico, por exemplo, onde a pessoa inala um produto químico, você pode ter uma lesão respiratória, por exemplo, tem uma dificuldade respiratória imediata, uma insuficiência respiratória, e outras pessoas que foram expostas ali depois evoluírem também, e aí pode ser consequência respiratória, mas dependendo do produto, pode ter consequência neurológica, pode ter consequência no fígado, enfim, precisa buscar, dependendo da situação, a gente nem sabe a priori quais podem ser essas consequências. Então, consequências imediatas e consequências tardias, consequências de instalação mais tardia. Da mesma maneira, em relação aos antecedentes. Quando se fala da ideia de culpa da vítima, está se dizendo o seguinte: geralmente, aqui, logo na proximidade, aquilo que aconteceu um pouco antes da instalação do acidente, alguém estava fazendo alguma coisa. E
E a ideia do ato inseguro era a ideia de que essa pessoa que estava fazendo alguma coisa comete um erro, faz algo que não devia fazer ou não faz algo que devia fazer. Atualmente, essa ideia de explicar o acidente dessa maneira é considerada uma ideia ultrapassada. Essa ideia foi desenvolvida nos anos 30 do século passado. Se a gente olhar direitinho, século passado era também milênio passado. Então, é uma ideia ultrapassada e a evolução dos conhecimentos na psicologia, na engenharia de produção, na ergonomia, em vários outros campos do conhecimento, foram dizendo, olha, é um erro parar a explicação nesse ponto. Se teve um comportamento ali que participou do acidente, ele nunca deveria ser assumido como sendo um evento terminal da investigação. Pelo contrário, ele deveria ser assumido como um evento, como um ponto de partida para a investigação. Quer dizer, ao invés de atribuir o acidente ao que uma pessoa fez, a uma participação do comportamento de um trabalhador, e às vezes se diz, então, julgando, foi erro, foi... Às vezes até se faz a pergunta de espanto, mas como que ele foi fazer daquele jeito? A evolução do conhecimento aqui diz para a gente o seguinte: a pergunta da análise do acidente não é a de por que ele fez daquele jeito ou por que ele não fez do jeito que devia fazer. A pergunta é por quais razões para ele fazia sentido agir do jeito que ele agiu naquela situação. Isso vale, inclusive, para se você pensar que num acidente, por exemplo, às vezes a empresa diz, não, ele estava fazendo algo que ninguém mandou ele fazer. Ele nem era do trabalho dele. Ele não tinha que ter ido ali. Então foi ele que escolheu por livre e espontânea escolha, né, agir daquele jeito. A análise de acidente numa situação dessas, bem feita, vai procurar as razões, as respostas para por que a pessoa resolveu fazer aquilo. E na maioria das vezes, as razões estão ligadas ao compromisso que essa pessoa desenvolve com o trabalho, com o jeito de fazer o trabalho, com a ideia de fazer um trabalho bem feito, às vezes até com a ideia de evitar que a empresa tenha um prejuízo. Eu vi uma vez um acidente, faleceu um rapaz num acidente de trem lá em Minas Gerais. Aliás, não é num trem, numa coisa, né? Em Minas Gerais é numa coisa, né? Ele estava numa manutenção com uma composição num ponto da estrada e avisaram para ele, olha, lá em cima, tinha um aclive, né? Lá em cima, um trem soltou e está descendo aí na tua direção, deixa as coisas aí, sai daí, porque vai dar problema. Ele sabia que alguns quilômetros na frente tinha um desvio e que se ele levasse a composição que ele estava dirigindo até ali na frente, ele conseguiria evitar o prejuízo para a empresa. E ele tentou fazer isso. Então ligou a máquina, foi tentando fazer, e quando tentou chegar no ponto que escaparia do problema, ele viu que a outra composição estava chegando muito rápida, não ia dar tempo para ele terminar. E aí ele pulou do trem em movimento. A explicação da empresa foi que ele foi ato inseguro, porque foi ele que pulou do trem. Se ele não pulasse e ficasse dentro do trem, a explicação ia ser foi ato inseguro dele que ficou dentro do trem. Então, era apenas a ideia de... O que eles queriam era culpar a vítima, né? Toda vez que você encontrar uma explicação para um acidente, que é uma explicação centrada apenas na pessoa que estava fazendo o trabalho, essa explicação está incompleta. Essa explicação não devia ser aceita como o produto da análise do acidente. Na análise do acidente, a gente sempre encontra elementos que associam informações de comportamentos de trabalhadores numa situação de trabalho
com elementos do sistema técnico. Agora há pouco o Juan estava falando da introdução da inteligência artificial e do surgimento de muitas interações, coisas novas que a gente tem que fazer, né? Lidando com um equipamento técnico, com a inteligência artificial, e aí podem surgir situações de incompreensões. Então, na hora de pensar na origem do acidente, a gente tem componentes proximais e componentes mais antigos, que estão relacionados, às vezes, às próprias escolhas da tecnologia numa empresa. Por exemplo, num acidente de máquina, se o trabalhador foi atingido pela máquina, certamente a gente pode dizer que essa máquina tinha alguma parte móvel desprotegida. Um problema na gestão de segurança em relação a essa máquina, que podia ser uma coisa assim, de longa data, ou até porque tivesse sido retirada uma proteção e não tivesse sido recolocada. Então, faltam elementos nesse sentido. E a gente pensar, então, no acidente, a gente tem medidas de proteção. Hoje se falou bastante no EPI aqui. O que esse modelo ajuda a gente a pensar é o seguinte: na maioria das vezes, o EPI não ajuda a evitar o acidente. O EPI pode atuar ali na proteção ou na mitigação, diminuindo, por exemplo, a gravidade de uma lesão, ou até evitando uma lesão, mas não vai evitar o acidente. E em relação e do lado esquerdo da análise, a gente tem medidas de prevenção e podem ser medidas de monitoramento do funcionamento de uma máquina. Uma coisa que nos informe sobre como é que está funcionando aquela máquina, se tem um alarme que não evita o acidente, mas ajuda a que as pessoas, por exemplo, na indústria química, geralmente há um treinamento sobre se você tem a necessidade de evacuar a empresa, aqueles alarmes são avisos para a gente sair daquele local. É uma medida, ela não vai evitar o acidente, mas pode diminuir as consequências daquele acidente. Eu vou passar. Então, a outra questão aqui é o seguinte: ainda em relação a esse aspecto da análise, a análise de acidente é sempre uma construção social. É um produto das escolhas de quem conduz, de quem conduz a análise, e é um produto de um trabalho coletivo. Hoje cedo se falou bastante aqui, eu gostei muito do anúncio que foi feito pelo Márcio, de que num próximo evento os oradores vão ser trabalhadores, porque o conhecimento dos trabalhadores é fundamental para a atividade de prevenção, né? Então a gente tem acesso, e muitas vezes o que a gente vê nas análises feitas pela empresa é um segundo acidente, é uma segunda violência. A opinião de quem faz aquela atividade não é considerada, não é buscada, não é respeitada. E entre, então, esses pressupostos sobre o acidente, aquilo que se acredita a priori, o mais comum no Brasil é justamente essa ideia de explicar o acidente pelo ato e pela condição insegura, que são conceitos ultrapassados, que não deviam estar mais sendo utilizados e que são conceitos que alimentam, então, a atribuição de culpa. É uma coisa que é muito influenciada. Depois que eu sei que deu errado, aí eu atribuo a quem estava fazendo alguma coisa lá. Eu saber que deu errado me leva a construir uma explicação que culpa alguma pessoa. Então, para fazer a análise de acidente, há uma série de ajudas, mas talvez a mais importante é que vocês passem a valorizar a busca da informação, no caso dos acidentes que não são fatais, de ouvir quem fazia, de ouvir aquele trabalhador, como é que ele fazia e por que ele fazia daquela maneira. Mas existem muitos instrumentos de apoio, documentos, bancos de dados, vídeos, simulações. A gente tem, quando vai ao local de trabalho, do acidente, é importante que a gente tenha uma filmadora, uma trena, que a gente descreva as coisas de maneira
muito objetiva. Ao invés de dizer que uma ferramenta é pequena, você, olha, ela tem 10 centímetros, 5 centímetros. Ah, ele trabalha com a máquina, com a zona de operação aberta, faz a alimentação dessa máquina, colocando as mãos dentro da boca do leão, aquilo é a boca do leão. Então tem que dizer nesses termos. Ah, ao invés de dizer a mão ficou perto da peça em movimento, informa a distância, fica a 5 centímetros, e de modo que a gente possa visualizar o que explica que, na maioria das vezes, não aconteça o acidente. Porque aquele que está sendo culpado, na verdade, é quem, na maioria das vezes, faz o trabalho correto e evita o acidente. Na maioria das vezes, o estranho não é que uma pessoa tenha se acidentado, é que fazer o trabalho daquele jeito, que era um acidente esperando para acontecer, não tivesse acontecido esse acidente antes. Eu vou para lá, né? Ele passou rapidamente ali, eram umas informações sobre o que deve constar numa descrição de acidente. A descrição do acidente, por mais resumida que seja, ela deve dizer quem é que fazia alguma coisa, se fazia sozinho ou não, né? A idade dele, o sexo, a ocupação, quando ela estava fazendo aquilo, com o que ela fazia, onde ela fazia, o que é que ela fazia, de tal maneira que possamos pensar na sequência de passos. Por exemplo, numa operação de máquina, eu posso ter movimentos para pegar a matéria-prima que eu vou alimentar a máquina, eu posso ter o movimento de colocar aquela matéria-prima dentro da boca da máquina, eu posso ter depois um movimento de acionar o movimento da máquina, depois o movimento de retirar a peça pronta, se ela não for ejetada automaticamente. Então, a gente visualizar essa sequência de passos, e quase sempre, quando o acidente acontece dentro da sequência de passos normal da atividade de um trabalho, é porque alguma coisa estava errada do ponto de vista da segurança. Ou seja, fazer o trabalho deixando a mão dentro da zona de operação de uma máquina onde ela pode ser prensada, é fazer um trabalho de uma forma insegura. Isso não deveria ser aceitável do ponto de vista da segurança. Outras vezes, o acidente, a máquina é um pouco mais segura, aí o acidente acontece não nesse momento da operação habitual, mas, por exemplo, a máquina tinha que conformar, por exemplo, eu vi numa prensa em que a máquina, depois que a prensa prensava a peça pronta, ela tinha uma declividade para que a peça pronta descesse por gravidade. E aí, na operação normal, a peça não descia. O que acontecia nessa hora? Ele enfiava a mão lá dentro para empurrar. Aí, nessa hora, a mão dele podia ser atingida no acidente. Mas tem uma mudança no jeito de fazer o trabalho, que a segurança nem sempre, quando faz a análise prévia de perigos, nem sempre considera como perigo a necessidade da pessoa fazer esse movimento de correção da atividade. Ela considera como se o trabalho não mudasse nunca. E não existe esse trabalho que não muda nunca. Sempre vão acontecer perturbações. O estágio de segurança no sistema varia um pouco mais nisso aí. Então, tem acidentes que são muito... Aquele primeiro acidente que acontece então, quando a pessoa está dentro da sequência de passos normal de uma situação de trabalho, normalmente é mais fácil de todos nós entendermos o que aconteceu. É como se eu tropeçasse e caísse aqui, nesse piso, seria fácil para qualquer um entender o que aconteceu. Outras vezes, a gente precisa de mais detalhes. Teve uma explosão, teve um incêndio, a gente precisa entender o que foi que explodiu, o que foi que incendiou. Quando aconteceu ali em Osasco, né, a explosão no Osasco Plaza, parede não explode. Então, a gente tinha que saber, o ponto de partida da investigação era saber o que explode. Aí vai se descobrir depois que era o gás liquefeito de petróleo, o GLP, gás de cozinha, que tinha vazado, e a gente podia, então, usar essa informação para puxar perguntas. Eu estou preocupado com o tempo aqui, mas
Mas me avisa aí. Então, eu vou só dizer para vocês o seguinte. Atualmente existe todo um conjunto de ideias, a gente na faculdade chama de conceito, né? São ideias que são usadas para conduzir a análise de acidente. Então, são ideias que ajudam a gente a fazer a análise dessa. Ou seja, há algum tempo atrás, dando um curso parecido com esse aqui, um engenheiro de uma empresa falou comigo, só existe um jeito de explicar o acidente, era pelo ato ou pela condição insegura. Aí depois de contar para ele que ele estava ultrapassado, olha, existem várias outras ferramentas. Tinha um poeta que dizia que só se destrói realmente aquilo que a gente substitui. Então, para a gente destruir realmente, de vez, essa ideia do ato inseguro, a gente precisa botar outra ideia no lugar. Aqui estão 4 exemplos de conjuntos de ideias. Se eu tiver tempo, eu falo rapidamente dessas ideias. A primeira delas é o seguinte: vem da ergonomia e da engenharia de produção a ideia de que é importante a gente saber como é feito aquele trabalho em que aconteceu o acidente, como é que ele era feito normalmente na situação sem acidentes. Quem é que fazia, com que, como, de tal maneira que a gente chegue que a gente possa entender naquele conjunto de passos, enxergue o momento em que aconteceu o acidente. No exemplo que eu dei da prensa, que a pessoa colocava a mão para retirar, né, a peça pronta, era eu entender que, olha, do jeito que era para acontecer, era para a própria máquina expulsar aquilo ali. E aí eu chego, bom, mas foi aqui que aconteceu o acidente. A mão dela estava ali dentro. Então isso me ajudar a entender que, nesse caso, no trabalho ideal, a mão dela nem iria lá dentro. Mas acontece que o sistema apresentava defeitos, e nesse caso nem era uma quebra, porque quando é um defeito para valer, tem que chamar a manutenção. Mas quando é uma coisa de não conformar uma ação desse tipo, quem resolve é o próprio operador. Então a gente identificar, opa, como é que ele fazia? Ah, não, ele resolvia normalmente colocando a mão ali dentro, e isso. Então a gente entende como é que a mão dele foi aparecer ali onde não devia. Então, o trabalho real, desse tipo de situação, a gente vai ver o seguinte: o que é que explica o acidente? O que explica é que, geralmente, a pessoa estava trabalhando do jeito que, habitualmente, ela ou os colegas delas já tinham utilizado para resolver aquele mesmo probleminha lá, e eles tinham resolvido com sucesso e sem acidente. E mais, geralmente, a chefia, todo mundo na empresa sabia que a solução era aquela. E ninguém reclamava dela porque garantia que a produção continuasse. Aí, depois do acidente, alguém vem dizer, ah, não, foi porque ele não cumpriu a norma. Olha, botar a mão ali dentro era proibido. Eu tenho uma norma aqui, apresenta escrito, é uma norma álibi. Uma norma para ser usada para a defesa jurídica da empresa depois desse acidente, mas que não era para o real. Então, nesse caso aqui, conhecer o trabalho real, como é que ele é feito, e com um zoom na situação do acidente para a gente avançar. Aí existe uma outra ideia aqui de análise de barreiras. Esse outro conjunto de ideias vem da engenharia e trabalha muito com a ideia seguinte: olha, em todo local a gente convive com uma coisa que eu vou chamar de perigo. O perigo, se eu considerar que essa caixa de som aqui, né, suspensa no ar, isso é uma massa, tem um peso aqui suspenso, ela tem uma energia potencial ali controlada, segurada pelas amarras que tem nesse sistema aqui. Isso aqui representa um perigo. Na hora que tiver embaixo dessa caixa
um teto desprotegido, que nem esse meu aqui, aí eu estou em risco. O que é o risco? Se essa caixa caísse, eu estou na zona de curso que ela vai fazer. É como você dizer, olha, tem um tubarão em alto mar. Lá em alto mar, o tubarão é um perigo. Não tem ninguém perto dele. Na hora que ele vem na praia e está perto de um banhista, aí o banhista está em risco. A gestão de segurança consiste em identificar, a priori, todas essas situações de perigo e risco e propor medidas de prevenção, que a gente está chamando aqui de barreiras, que naquele esquema da gravata, a gente podia chamar de uma barreira de mitigação ou proteção, fosse uma barreira para diminuir a consequência depois que o acidente aconteceu, ou até uma medida de prevenção, para evitar que essa coisa acontecesse. De acordo com esse modelo aqui, analisar o acidente só vai acontecer, só deveria acontecer no sistema, se o sistema estiver sem a barreira que deveria existir para controlar aquele perigo, ou se o sistema tinha uma barreira que falhou. Mas tem que ter tido a falta ou a falha da barreira. Então, e mais ainda, de novo, quando a gente identifica a barreira que faltava, por exemplo, a máquina do acidente citada pelo Márcio, se ela tinha uma parte móvel aberta, uma parte que permitiu que o trabalhador fosse atingido, falta uma barreira ali, porque a lei diz que a máquina tinha que ter uma proteção ali. Mas fazer a análise de barreira nesse caso não deve parar na identificação de que tem aquela falta. Deveria avançar e esclarecer quem e como participou da tomada de decisão de deixar aquela máquina sem a barreira. E até a origem das medidas da falta da barreira ou da falha da barreira. Uma barreira podia falhar, por exemplo, porque não recebeu a manutenção adequada. Ela podia ter outras falhas também, e a gente pode depois falar mais disso aí. E, geralmente, quando a gente puxa a análise nesses casos, a gente vai ver que lá na origem das falhas que explicam esse caso da falta da barreira, ou da falha da barreira, tinha uma falha da gestão de segurança. A outra explicação aqui é a análise de mudanças. Essa é uma coisa muito simples. É baseada na seguinte ideia sobre acidente. Se o trabalho era um trabalho que já aconteceu antes, sendo feito sem acidente, para que aconteça o acidente, tem que ter tido uma mudança no jeito que aquele trabalho foi realizado. Uma mudança na situação do acidente em relação à da situação do trabalho sem acidente. Eu vou contar aqui, para falar desses dois conceitos aqui, contar um exemplo besta de acidente. Imagine o seguinte, aqueles bebedouros de água antigos, os mais comuns, era uma torrezinha de metal, né? E tinha o ponto que a gente aperta para liberar a água para você tomar água. Aí imagine que alguém vai tomar água num bebedouro desse, e quando encosta na Paraíba, a gente chama de pitoco, né? No pitoco de soltar a água, a pessoa toma um choque. Se a gente for analisar esse acidente com a análise de barreira, uma das perguntas que se usa é a seguinte: tem alguma coisa que, se existisse naquele bebedouro ali, evitava que ela tivesse tomado o choque? Quando eu fui conversar sobre esse acidente pela primeira vez, eu não estava com essas coisas claras na cabeça. Aí tinha um trabalhador da manutenção elétrica, falou, claro, tem, sim. Se o bebedouro, se a carcaça lá tivesse aterrada, ela não tomava o choque. O aterramento faz com que a eletricidade saia pelo caminho de menor resistência e vai direto para o solo. Ela não tomava a resistência. Então, essa é uma explicação para esse choque,
com a ajuda da análise de barreiras. Mas se a gente for tentar entender o seguinte, bom, ok, agora, então não tinha o aterramento. Agora a pergunta muda. A falta do aterramento explica que a carcaça tivesse energizada na hora do choque? Não, não explica. O que acontece no choque? O choque é basicamente uma situação onde, só para lembrar para vocês, você às vezes vê o passarinho em cima de um fio, né? Ele está lá com as duas patinhas no fio energizado e ele não toma choque, né? A explicação é porque ele tem dois pontos em contato com a estrutura. E os dois pontos estão em contato numa estrutura que tem a mesma corrente. Não tem diferença de potencial, de corrente elétrica, nos dois pontos da patinha. Lá para um tipo de choque que acontece muito pelo contato com uma estrutura energizada, como foi o caso do bebedouro, quando ela botou a mão no bebedouro, a carcaça do bebedouro estava energizada. E ela não estava usando EPI para tomar água. Sabe? Por exemplo, não tinham prescrito para ela calçado isolante para poder tomar água. Porque se ela tivesse com um calçado isolante, não fazia a diferença de potencial e ela não tomava o choque, né? Ela estava de calçado comum. Vai ver que estava descumprindo norma, né? Então, nesse tipo de choque, era isso que explicava o acidente. Então cabe para a gente agora entender o seguinte, olha, se eu digo que o choque acontece porque ela toca na carcaça, e eu digo que a carcaça estava energizada, porque tocar numa carcaça, eu já tomei água inúmeras vezes em bebedouro desse tipo e nunca tomei choque. Então, apenas encostar no bebedouro não provoca o choque. Mas se eu digo que o bebedouro está energizado, encostar no bebedouro e o bebedouro está energizado, isso explica que eu tome o choque, né? O que é que eu estou falando aqui? Olha, aquela carcaça energizada é uma mudança. E ela precisa... Então, para explicar o mesmo acidente, eu preciso fazer a pergunta das origens daquela mudança. Esse acidente foi muito interessante, porque quando a gente foi procurar entender a origem da mudança naquele caso, a gente descobriu o seguinte: o bebedouro tinha sido recém-instalado por colegas, ele tinha sido instalado numa portaria. As meninas da portaria não tinham bebedouro e quando tinham sede, tinha que sair do local de trabalho e ir para um outro setor, e às vezes deixava o bebedouro, o setor descoberto. E aí, elas ficaram sabendo o seguinte: chegou o bebedouro que foi pedido para a gente. Mas aí, quando foram procurar o trabalhador encarregado de fazer a instalação, o seu Zé estava de férias. E a empresa não designava ninguém para substituir o seu Zé naquele período. Aí ia passando um amigo dela, como é o nome? Walter. O Walter ia passando aqui, o nome bonito, né, Walter? O Walter ia passando, as meninas pediram: Walter, chegou um bebedouro para nós aí, ali, tá lá no almoxarifado, você não pode fazer um favor de pegar e instalar para a gente aqui? O Walter, maior boa vontade, claro, foi lá, pegou o bebedouro, instalou, e aí não fez duas coisas que o seu Zé fazia. O seu Zé inspecionava o bebedouro que tinha chegado para ver se estava tudo ok, se não tinha nenhum problema. E o seu Zé, quando instalava, ia lá e fazia o aterramento também do fio. Então, mostrando que pensar a prevenção em acidentes daquele tipo exigia pensar de uma maneira mais ampla, né? Então, para fazer essas questões aqui, tem perguntas para análise de barreira, para análise de mudança. Esse arquivo que eu estou deixando aí para vocês tem essas perguntas. Eu já estou falando muito, então eu não vou apresentar as perguntas que eu tentei apresentar com o exemplo para vocês. E só para finalizar, essa ideia de ampliação conceitual, essa foi uma ideia que a gente propôs,
porque essas outras aí a gente só juntou do que existia da análise de acidente. Ela é o seguinte, muitas vezes o pessoal, aquele pessoal que quer atribuir culpa à vítima, é meio espírito de porco. Não adianta você mostrar que tinha a falta da barreira, que tinha uma mudança lá, que também contribuiu, mas ele fica insistindo que foi culpa da vítima. Uma das situações em que isso acontece muito é no acidente em que o trabalhador deixa de fazer alguma coisa que cabia a ele fazer. Há uma omissão por parte dele de um ato. E aí, para mostrar a fragilidade, como foi ele que omitiu, e ele reconhece que omitiu, então foi culpa dele, e ele está admitindo a culpa, confessou a culpa, então fica por isso mesmo, né? Então foi estudada a seguinte situação. Imagina, sabe aquelas máquinas Xerox antigas, que a gente levanta a tampa, aí põe o original lá embaixo, baixa a tampa, aperta o botão e pega do outro lado lá a cópia pronta, né? Estudou-se a chance de que, fazendo aquele trabalho, a pessoa esquecesse embaixo da tampa a última folha do original que ela estava copiando. E mostrou-se o seguinte, fazer o trabalho desse jeito não tem dúvida, vai acontecer de você esquecer. Eu posso não antecipar dizendo, olha, amanhã às 5 horas vai acontecer, mas fazendo desse jeito vai acontecer. E por que razão? Por várias razões. Por várias razões. Uma delas era o seguinte, trata-se de lembrar de pegar a última cópia do original depois que o que eu fui fazer estava pronto. Se minha folha tivesse 10 páginas, até a 9ª eu tinha que levantar e tirar para colocar a próxima. A 10ª eu não tinha mais que fazer isso. Então, é depois disso. Mas eu tenho que lembrar de pegar algo que eu não estou vendo, porque o original está coberto pela tampa lá da pessoa. Outra coisa, eu tenho que fazer algo que só tem uma coisa me avisando de que eu preciso fazer. E esse alguma coisa é muito fraco. O que é que diz para mim que eu teria que, no final ali, lembrar de buscar o original da 10ª cópia embaixo da tampa? Só tem uma coisa, é a memória da gente. E a memória é muito fraca. Imagine se o camarada que está fazendo isso, naquele dia ele deixou em casa o filho meio adoentado, estava preocupado com o filho adoentado. O camarada está preocupado porque naquele dia o time dele vai pegar uma pedreira e ele sabe que vai perder, né? Então ele tem qualquer tipo de perturbação. Se eu trabalho num local onde tem chuvisco, e eu no chuvisco eu estou mais preocupado com não me molhar, aí eu tenho que fazer. Isso interfere na memória. Foram listadas mais de 20 características que podiam influenciar esse comportamento desse jeito, e aí chegou-se à seguinte explicação: olha, fazer um trabalho desse jeito é uma armadilha cognitiva. A pessoa vai cair na armadilha. E essa armadilha é uma... A gente precisa buscar alternativas. Não tem, mesmo que a gente criasse um programa de controle de omissões, não iria antecipar todas as alternativas possíveis, todas as situações. Enfim, essa ideia de ampliação conceitual é a mesma coisa, só para fazer um último exemplo aqui, de um trabalhador de manutenção que vai fazer uma manutenção numa máquina, ele vai trocar uma lâmpada de um LED numa máquina, e aí recebe a seguinte orientação: quando você terminar a manutenção, não religa o sistema, não
não teste o sistema, porque nesse mesmo setor aí, tem um colega teu fazendo um outro trabalho que vai demorar mais tempo, e se você religar, ele vai tomar um choque. E aí o sujeito termina de fazer a troca da lâmpada, qual é a primeira coisa que ele faz? Religa, né? O ser humano, isso vale para qualquer ser humano, quando ele é colocado para fazer uma coisa que tem a mesma sequência de passos de algo que ele está acostumado a fazer, aí nesse dia disseram, olha, só que você faz, mas o seu último passo é ir lá, ligar e testar. Hoje não, hoje você vai interromper nesse passo. Quando ele chega no ponto que ele tinha que interromper, o ser humano, se ele estava acostumado a fazer aquilo, a tendência dele é continuar fazendo e do jeito que ele estava mais acostumado a fazer. Assim, quando eu posso, eu saio de casa, na maioria das vezes eu saio, logo viro à direita para ir para a faculdade. Quando tem uma brecha, eu não viro à direita, eu vou em frente para ir no bar do Lira para tomar uma. Mas, de vez em quando, já me aconteceu que quando eu quero ir para o bar, mas quando eu chego na esquina, eu vejo que eu virei à direita. É o automático, né? Então, se a gestão de segurança é feita pedindo para o ser humano agir desse jeito, está pedindo do ser humano um comportamento que não é humano, sabe? É como alguém dizer assim, olha, para fazer a operação dessa máquina direito aqui, corretamente, você tem que prestar atenção 100% do tempo. Isso não é trabalho para a gente, não é trabalho para ser humano. O ser humano não consegue prestar atenção 100% do tempo. Agora há pouco, aqui eu tive vontade, durante a fala do Juan, em alguns momentos, de levantar e ficar em pé, porque eu estava meio dando umas pescadas de sono. A gente, como ser humano, nasce com uns defeitinhos de fábrica. Então, não podemos pedir do ser humano isso que ele não tem. É uma gestão de segurança para culpar a vítima. Tem mais informações aí, mas eu acho que a gente para por aqui para